Olá, vamos para mais uma aula de biologia. Sou a professora Selma. Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao estudo da citologia, nós vamos falar então agora da parte da célula que é o núcleo. Aqui nessa figura nós temos uma célula, mostrando aqui o envoltório da célula, que é a membrana plasmática. A região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo é denominada citoplasma, composta pela região líquida, o citosol, mais as organelas citoplasmáticas. E aqui nós temos o núcleo da célula. Agora, então, nós vamos ampliar aqui nessa figura, aqui nós vamos pegar esse núcleo e ampliar aqui, ó, para nós vermos ele aqui. Essa estrutura que está aqui junto com a imagem é uma organela citoplasmática, É o retículo endoplasmático granuloso. Isso aqui nós já estudamos. Agora nós vamos estudar essa parte aqui, que é o núcleo. O núcleo da célula, ele é a estrutura que coordena todas as atividades químicas da célula, porque é aqui no núcleo que contém as moléculas, que definem a composição, a formação de um ser vivo a partir de características hereditárias, que são as moléculas de DNA, e RNA. Lembrando que o DNA que tem as características hereditárias. Aí ele vai produzir RNA para desenvolver o trabalho desses ácidos, que é a produção de proteínas. Assim, o conjunto de características que identifica a célula ou o indivíduo, ou seja, o ser vivo, depende do controle interno exercido pelo seu material genético, que é o ácido nucleico chamado ácido desoxirribonucleico, ou a gente usa mais a sigla DNA. É o DNA que determina as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos que habitam, os diversos seres vivos que habitam o planeta Terra. Aqui nessa figura nós temos exemplo de alguns seres vivos, o cão, o pássaro. Então as diferenças entre eles, ela é devido ao material genético, o chamado DNA. Aqui nessa figura nós temos também a molécula de DNA, que nós já vimos quando nós estudamos os ácidos nucleicos anteriormente. Nós já vimos que os seres vivos, de acordo com a organização do núcleo, são classificados em procariontes e eucariontes. Os indivíduos procariontes são aqueles indivíduos que a sua célula não possui um núcleo organizado definido. Já nos organismos eucariontes, o núcleo ele é definido pela membrana, a carioteca, e é dentro do núcleo que está lá depositado o material genético, ou seja, o DNA. Geralmente o núcleo é esférico, ou seja, é arredondado, se localiza na parte central, do núcleo, da célula, e nem sempre o núcleo é único. Por quê? A maioria das células são mononucleadas, ou seja, são compostas de apenas um núcleo. Mas existem células binucleadas, ou seja, que possuem dois núcleos. Existem células também multinucleadas, que possuem muitos núcleos. Nessa figura aqui, nós temos uma célula, Ela foi cortada, ou seja, aberta, para nós vermos aqui dentro dela o núcleo da célula. E dentro do núcleo está destacando aqui a molécula de DNA, para nós estarmos sempre recordando aqui que o DNA é a molécula responsável pela formação e continuidade aí da vida do ser vivo. Então vamos ver a morfologia do núcleo, ou seja, a composição do núcleo. O núcleo ele é composto então por uma membrana, que é esse envoltório externo aqui, dupla membrana, chamada de carioteca, também pode ser chamada de membrana nuclear.
Nessa membrana tem os poros, né, chamados poros nucleares, são aberturas, né, buraquinhos, vamos dizer assim, buracos, que vão proporcionar a entrada e saída de material de dentro do núcleo, do meio externo, né, para o meio interno e do interno para o externo, aí dentro da célula. Na região central do núcleo, nós temos essa estrutura aqui chamada de nucleolo. Daqui a pouco nós vamos falar da composição do nucleolo. E a parte líquida aqui dentro do núcleo é chamada de nucleoplasma. E esses filamentos aqui são chamados de cromatina, que nós vamos ver adiante que nada mais são do que o DNA. Então, não se esqueçam, apesar de parecer uma célula, essa estrutura aqui, ela está representando o núcleo. Porque dentro do núcleo também tem a região nucleolo, que fica parecendo, essa figura fica parecendo uma célula, mas não é, ela é só representando o núcleo da célula. Então vamos lá, aqui novamente a imagem do núcleo da célula, mostrando aqui que o núcleo, ele é envolto por uma membrana, né, chamada carioteca, que é composto por dupla membrana, uma membrana interna e uma membrana externa. Ou seja, então a carioteca é composta de duas membranas. E relembrando aqui que na membrana existem os poros, né, ou seja, os buracos na membrana. E esses poros eles medem de 50 nanômetros a 80 nanômetros. É através dos poros, então, só recordando que são realizadas as trocas entre o núcleo e o citoplasma da célula. E aqui dentro do núcleo, né, então nós encontramos a parte líquida, né, que é chamada nucleoplasma, e o material genético, que é a cromatina. Isso quando a célula não está em divisão celular. Porque quando a célula está em divisão celular, nós não vamos encontrar o DNA em formato de cromatina, não. Nós vamos encontrar ele já em formato das estruturas chamadas cromossomos. Quando a célula vai se dividir, então a cromatina ela se condensa, formando o que nós chamamos de cromossomos. Então, o espaço aqui no núcleo é preenchido pela parte líquida, que é o nucleoplasma, né, também chamado de cariolinfa. Esse nucleoplasma ele é um gel composto por água, por DNA, por proteínas, né? Entre as proteínas que se destacam são as proteínas chamadas histonas, que nós vamos estar vendo durante essa aula. Então, está aqui novamente a figura do núcleo, né? Mostrando aqui o nucleolo, e os filamentos chamados de cromatina. A cromatina pode ser encontrada dispersa ou condensada no núcleo, como nós já comentamos. Quando ela está dispersa, ela recebe o nome de eucromatina, essa abreviação, né? E no segundo caso, quando ela está condensada, ela pode ser chamada de heterocromatina. A heterocromatina é geralmente encontrada muito próxima do envoltório nuclear, ligando também uma outra estrutura, que é o nucleolo. Então, aqui nessa figura nós temos a célula, o núcleo da célula, mostrando essas estruturas em formato de X aqui, que nós chamamos de cromossomos. Vamos pegar um cromossomo aqui, ampliar, para a gente estudar ele. O cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada. O que significa cromatina condensada? A cromatina ela se adere a proteínas chamadas histonas e se enrolam e ficando compactas. Aí a gente chama de cromossomo. Quando, olha aqui elas estão enroladas, ó, enroladas. Aqui as proteínas histonas, esses filamentos aqui são de DNA. Aí enrolou mais, aí tem o cromossomo. À medida que essa cromatina vai se desenrolando, aí a gente fala que ela está descondensada. Aí ela continua ainda aderida às proteínas histonas, né, que são essas proteínas aqui,
mas elas já estão filamentos espalhados pela célula em forma de fios, né, de filamentos. Aí a gente chama de cromatina. Então, cromatina descondensada, a gente chama cromatina somente, e cromatina condensada, que é enrolada nas proteínas aqui nas estonas, nós temos a estrutura chamada cromossomo. Notem que tanto cromatina e cromossomo, a composição é a mesma, ou seja, filamentos de DNA unidos a proteínas chamadas estonas, só que em estados morfológicos diferentes, formato é diferente. Aqui na cromatina o filamento é solto, e aí quando vai formar cromossomo, esse filamento se enrola. Lembrando que o estado de cromatina ela é um estado da célula nas suas atividades normais, quando ela não está em divisão celular. Quando a célula vai fazer divisão celular, aí essa cromatina se condensa, originando assim os cromossomos. Então, cromossomos, nós vamos ver essa estrutura agora só quando a célula vai se dividir. Mas não esqueçamos, tanto cromatina quanto cromossomos são compostas por DNA mais proteínas, chamadas proteínas estonas. Composição química de cromatina e cromossomo é a mesma. Aqui nessa figura nós temos ainda um núcleo, né, da célula, mostrando aqui dentro do núcleo a estrutura chamada nucleolo. O nucleolo, então, é um corpúsculo denso que aparece imerso, né, na parte líquida aí do núcleo, que é o nucleoplasma, né? E esse nucleolo é formado por grãos constituídos de RNA. Mas lembra que são 3 tipos de RNA. RNA transportador, mensageiro e ribossômico. O RNA que compõe o nucleolo é o RNA ribossômico. Então, RNA ribossômico mais proteínas forma essa estrutura chamada nucleolo. E essa estrutura, o nucleolo, é responsável pela formação de uma importante estrutura no citoplasma, que é o ribossomo, que é uma estrutura encontrada lá no citoplasma, uma organela citoplasmática, o ribossomo. Agora vamos falar um pouco mais sobre os cromossomos. Então, só recordando, os cromossomos são filamentos de cromatina condensados. Lembrando que cromatina é composta por DNA mais proteínas chamadas estonas. Os cromossomos, eles se apresentam em formato de bastão, né, lá no núcleo da célula, mas só quando a célula se encontra em processo de divisão celular. Quando a célula não está dividindo, a cromatina está solta ali no citoplasma, não está condensada em forma de bastão, não. Né? Então, nós sabemos que as nossas células têm propriedade de se dividir, né? Para formar células constantes para a nossa renovação aí, do nosso corpo aí, que renova constantemente. Por exemplo, as células da pele, elas têm que ser renovadas constantemente, células do sangue, inúmeras células aí são renovadas. Aí então, para essa renovação, a célula se divide, né, formando outras células idênticas, pelo processo que nós chamamos de mitose. E só recordando que também a célula se divide para formar células reprodutoras, né? No caso, o processo é a meiose, mas é só para formar células reprodutoras. No caso da mulher, o óvulo, no caso do homem, o espermatozoide. Aí é meiose. Agora, para formar células da pele, dos ossos, sanguíneas e todas as células do corpo, chamadas células somáticas, aí a célula se divide por processo chamado mitose. Então, não nos esqueçamos, os bastões batizados como cromossomos são a cromatina extremamente condensada.
Observe aqui essa figura aqui, ó. Né? Aqui o DNA descondensado vai unir com as proteínas, enrolar e formar esse X aqui, que é esse bastão aqui, 2 bastões aqui, que são os cromossomos. Isso quando a célula está em processo de divisão celular. Quando a gente fala desse cromossomo em X, nós temos que estudar um pouco mais agora aqui, ó. Em X, porque o cromossomo sozinho, ele é chamado cromossomo simples. Quando o cromossomo está duplicado, aí ele é chamado cromossomo duplo, né? Cromossomo duplicado. Aí nesse momento aqui, o cromossomo encontra duplicado porque a célula vai se dividir. Então, essa cromátide aqui, que é esse cromossomo sozinho aqui, agora quando ele está junto com outro cromossomo, ou seja, 2 cromossomos simples juntos, eles recebem individualmente o nome de cromátide. Como eles estão juntos, cromátides irmãs. Mas todos são cromossomos simples, mas quando estão juntos, então são chamados de cromátides irmãs. Irmãs por quê? Eles são idênticos, as características que tem nesse cromossomo, tem nesse, porque é cópia desse aqui, ó. Então fez uma cópia, o DNA, lembrando que é a única molécula que faz cópia dele mesmo, para a hora do processo de divisão celular, o material de uma célula, que agora vai se dividir em 2, vai passar para outra, igualzinho, para formar células somáticas, ou seja, células do corpo, como eu dei o exemplo, células musculares, células da pele, entre outras. Então, para formar 2 células, aqui, por exemplo, eu tinha uma célula, agora eu quero formar 2, né? Então, eu vou duplicar esse cromossomo aqui, agora eu vou ter um cromossomo para cada célula. Então, por isso, cromossomo duplicado é na hora do processo da divisão celular, da mitose, né, no caso aqui, ou meiose, como eu já disse, para fazer células reprodutoras. Nessa figura aqui, nós vamos ver então o cromossomo duplicado. Aqui, ó, que eu tenho uma cromátide irmã, também chamado cromossomo simples, né? E aqui eu tenho outro cromossomo simples, chamado também de cromátide, né? Observe que os 2 cromossomos eles estão unidos aqui numa região, a gente fala que essa região está estrangulada, ou seja, era uma região que se fundiu, né? Então, cada cromossomo apresenta uma região estrangulada, o que divide 2 partes, né? Divide em 2 partes. E serve, para que serve essa região estrangulada aqui? Para a fixação dos cromossomos nas fibras do fuso, quando a célula entrar em processo de divisão celular, né? Essa região estrangulada tem um nome, ela é chamada de centrômero, ou também chamada de constrição primária. Então, o centrômero é uma região, né, da heterocromatina, aqui, que são essa região aqui dos cromossomos, importantíssima na hora da divisão da célula. E só recordando que, como o cromossomo nada mais é do que DNA mais proteínas, e cada parte do DNA, né, ele tem uma informação genética, mas nós temos que considerar que essa parte aqui do cromossomo, né, essa informação genética aqui, ela não está se expressando. Então, aparentemente desprovido de importância como material genético, ou seja, o material genético dessa região estrangulada aqui, ele não expressa, ele não vai trabalhar para formar as proteínas, que é a função aí do DNA, né? DNA e o RNA, que é formar a proteína. Então, essa região aqui, apesar de ser composta por DNA, ele não é funcional, essa região aqui não é funcional, essa região de estrangulamento aqui. Essa região aqui, então, é só para a fixação das fibras do fuso durante a divisão da célula. Então, o centrômero, que é essa região estrangulada aqui, ele divide o cromossomo em 2 braços que podem ter ou não o mesmo tamanho. 2 braços, um braço aqui, outro braço aqui, que podem ou não ter o mesmo tamanho, né? A partir da posição do centrômero, podemos então distinguir 4 tipos de cromossomos. São eles metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico.
Aqui, esse cromossomo aqui, ele é chamado cromossomo do tipo metacêntrico. Por quê? Porque os braços do cromossomo têm o mesmo comprimento. Aqui, ó, o estrangulamento está na posição central, dividindo o cromossomo ao meio. Então, esses braços aqui estão do mesmo tamanho desses braços daqui. O braço superior, o mesmo tamanho do braço inferior. Então, a gente chama cromossomo do tipo metacêntrico. Aqui é o cromossomo do tipo submetacêntrico, ou seja, esses braços aqui são menores do que esses braços daqui. Né? Os braços superiores são menores que os braços inferiores, então é chamado de cromossomo do tipo submetacêntrico. Agora observe que este cromossomo aqui é do tipo acrocêntrico, né? Ou seja, esse braço aqui é muito maior do que esses braços da região superior. Então, quando ele está assim, estrangulamento está na extremidade do cromossomo aqui, então ele é chamado de acrocêntrico, né? Quase na extremidade. Agora, quando ele está na extremidade mesmo, aí o cromossomo é chamado de telocêntrico, né? O centrômero fica lá na extremidade, lá no finalzinho mesmo do cromossomo. Então dependendo do tipo do centrômero, os cromossomos recebem essas quatro denominações.